O capítulo 190 do mangá de Dandadan revelou informações extremamente importantes sobre o protagonista da obra, que até agora é um mistério. Seria na realidade Okarun, um alienígena ou um experimento científico? Mas é claro que antes de ir direto pro conteúdo, não se esquece de se inscrever nesse canal maravilhoso e largar aquela dedada alienígena no botão do like. Você sabe que isso me ajuda demais e se você me ajudar, eu também te ajudo. Fala, meus delinquentes, como que vocês estão? Sonark em Animes aqui falando. Não estou maravilhosamente bem porque a gente tem que conversar um pouquinho antes de ir direto para ação do vídeo. E estão denunciando o canal do Tonerd Animes e isso não se faz com absolutamente ninguém. Exatamente você, cabeça de vento, que está fazendo essa merda, pare. Primeiro, porque você não é dono do conteúdo. Em segundo lugar, porque se você utiliza o mesmo conteúdo que ele, fique você sabendo que todo mundo tem esse direito. A não ser, é claro, se a Sueixa aparecer aqui e mandar todo mundo tomar no cu. Aí a gente tá lascado. Então dá uma forcinha pro canal do Tonerd, ele tá com um novo canal secundário. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Vai lá e se inscreve também. Se você não quiser achar o link, o canal é Tonerd Comics. Agora, sem mais enrolação, vamos direto pro assunto. Todo mundo sabe o que aconteceu no capítulo 190 do mangá de Dandadan. O Okarun simplesmente derrotou o Haze como se o Haze fosse uma piranha. O Okarun simplesmente ignorou todos os ataques direcionados ao seu corpo e mais uma vez a gente teve menções nesse capítulo de experimentos realizados ilegalmente em pessoas. Eu sei que você não tá entendendo nada, então vou dar um resumo exato do que aconteceu. O Okarun está entrando em batalha mais uma vez contra o Haze e o Quinta Sakata está fazendo merdinhas com a sua armadura de Nano Skin. Não importa o que aconteça, quanto dano aquela Nano Skin leve, simplesmente o Quinta Sakata tem um controle total do objeto e sempre que ela é destruída, ele facilmente acaba regenerando aquele artefato. Para finalizar então, o Haze tá perto de dar o último ataque no Okarun e o menino decide se soltar da armadura e abraçar as pernas do menino Haze. Eu não consigo entender o que o Yuki Nobutatsu tem na cabeça, porque o cara tem umas pernas do tamanho do meu corpo inteiro e o Okarun recebeu o chute e somente ignorou. E é aí que acontece a magia, porque no mesmo exato momento em que o Okarun agarra as pernas musculosas do Haze, ele se lembra como aquele cara era um completo de um imbecil, já que ele pega a revistinha que o nosso meninão Okarun está lendo, que tem o Baphomet na capa, e simplesmente diz que pessoas que leem aquela merda deveriam apenas morrer. E só essa capa em si daria um baita de um vídeo, mas o que interessa pra gente é as outras informações. Quadros seguintes, o Okarun menciona diversos projetos relacionados diretamente à modificação corporal de pessoas ou simplesmente experimentos científicos feitos em uma grande quantidade de indivíduos. E todos eles são ligados, é claro, ao governo dos Estados Unidos. E esse capítulo ele vai muito de acordo com o primeiro capítulo daquela obra, que já levanta pra gente também um experimento científico da época chamado Projeto Pegasus. E desde esse capítulo, meus delinquentes, que eu já tenho uma teoria aqui no canal mencionando a possibilidade do Okarun ter um corpo modificado artificialmente. Isso dando a indicar que ele foi uma pessoa criada e possivelmente por isso ele não mencionou ter lembranças ou simplesmente mencionar a existência dos seus pais. Isso aconteceu, é claro, no primeiro capítulo, quando o Okarun encontra Momoyase a primeira vez e menciona o Projeto Pegasus. Para você que não sabe o que seria esse projeto, ele é um suposto projeto ultra secreto do governo dos Estados Unidos, iniciados na década de 60 e foi até a década de 70. Um projeto conduzido pela DARPA, Agência de Projetos de Pesquisa Avançada de Defesa. E você me pergunta para que servia esse projeto? Simplesmente assuntos relacionados a viagens no tempo, teletransportes e tecnologias baseadas em física quântica. Você sabe muito bem o que acontece na primeira vez que a personagem Vovó Turbo aparece. Ela se teletransporta utilizando o telefone do Okarun, ligando para o telefone da Momoyase, que está perto dos Serponianos. E esse mesmo teletransporte o Okarun refez capítulos seguintes quando ele foi derrotado pelos alienígenas da raça Kur e utilizou a sua forma espiritual para vagar pelas linhas telefônicas. E mais, nesse mesmo Projeto Pegasus tem um advogado norte-americano que diz que ele mesmo viajou no tempo. Abre aspas pro que ele fala. O governo treinava crianças para missões temporais, porque elas simplesmente são adaptadas aos efeitos psicológicos das viagens no tempo. Então isso faz uma ligação direta até mesmo com o próprio personagem Okarun, porque o personagem ele simplesmente é soltado na história pra gente como um garoto nerd que não tem nada sobre o seu passado e tem duas esferas extremamente poderosas, capaz simplesmente de abrir os receptores amaldiçoados de uma pessoa com um simples toque, como ele fez exatamente com a Aira. Assim que ela pegou,
nas quintamas do Okarun. Além de ficar toda à vontade, digamos assim, ela começou a ver o yokai que a perseguia. Nada consegue explicar por que as esferas de vitalidade do Okarun é tão poderosa, além, é claro, da possibilidade dele ser um experimento científico. E se você ainda não está convencido disso, o próprio Okarun menciona no capítulo 190 o Projeto Ultra, projeto realizado em 1950 e oficialmente encerrado em 1973. Esse projeto era simplesmente de manipulação global, e quem realizava esse projeto era a CIA nos Estados Unidos. Para você ter uma noção, eles acabavam desenvolvendo técnicas de controle mental e de lavagem cerebral, e eles utilizavam isso para fazer espionagem e guerra psicológica. E a justificativa para isso, bom, eles diziam que os chineses e os russos faziam a mesma coisa, então eles poderiam também. Para resumir bem resumido o que acontece nessa teoria da conspiração, militares prisioneiros, pacientes de hospitais psiquiátricos e estudantes civis comuns eram manipulados constantemente com choques elétricos e alguns tóxicos para terem a sua mente controlada. E é claro, também apagando qualquer resquício passado das lembranças que essa pessoa possuía. Outra coisa que o Okarun menciona nesse capítulo também é o estudo não tratado das sífilis de Tsukiji. No caso, homens negros infectados por sífilis não eram comunicados pela sua doença por parte do governo que estava fazendo o tratamento deles lá por volta de 1932. E você quer saber o que aconteceu, meus delinquentes? 600 homens negros com sífilis não tratados e de baixa renda foram enganados achando que estavam recebendo o tratamento adequado e foram para suas casas, e aquilo virou um surto gigantesco apenas porque as pessoas que cuidavam da medicina daquele período queriam estudar os casos da sífilis não tratada nos seres vivos. E notem que naquele período já existia penicilina. E por último, o projeto Mockingbird, que não é o Eminem que fez, tá? Simplesmente os Estados Unidos atuou em 1950 fazendo coisinhas extremamente importantes. Eles manipulavam qualquer tipo de mídia para vender a informação que eles queriam. Quem controla a mídia, controla praticamente tudo. Algo que vai muito de acordo com o projeto MK Ultra que foi realizado no mesmo período. Aí você me pergunta, mas Sonarkin, o que isso tem a ver com Dandadan? Além de ter aparecido em Dandadan, isso tem muita coisa a ver. Por quê? O personagem, ele é completamente misterioso e a gente não identifica o passado do personagem, a não ser em momentos que ele menciona o seu gosto por alienígenas e coisas desconhecidas. E até agora todas as teorias de conspiração que o nosso garotão Okarun mencionou pra gente são simplesmente teorias onde várias pessoas são atingidas, na maioria delas sendo crianças ou apenas um grupo específico de pessoas. E você me pergunta, mas por que o Okarun menciona somente esses projetos? Pode ser duas coisinhas: memória somática ou memória implícita. Ambas são memórias de coisas que aconteceram com você, mas você em si não se lembra e seu corpo registra aquelas informações e demonstra para você em formato de sentimento. No caso do nosso garotão Okarun, ele constantemente procura assuntos relacionados a teorias da conspiração porque ele vivenciou alguma dessas teorias. Então, graças a isso, a gente tem inúmeras possibilidades dentro de Dandadan, sendo o Okarun um viajante no tempo, o chamado teleportador, um fruto feito, é claro, pelo projeto Pegasus, ou uma pessoa que teve a sua mente manipulada e apagado qualquer resquícios da sua memória. E aí que você imagina, então finalmente descobrimos quem é na realidade o personagem Okarun. Não, a gente só aumentou ainda mais as possibilidades dentro desse personagem. Ele pode ser simplesmente um alienígena, um viajante no tempo, alguém com modificações genéticas, por isso as suas esferas são tão poderosas assim, ou ser simplesmente um nerdzinho xarope que está valendo a sua revistinha na hora certa e no lugar certo. E graças a isso, é claro, ele conquistou um harém gigantesco. Mas agora, sério, vocês têm que entender, Yuki Nobutatsu não coloca nada de propósito na sua obra. Se ele inseriu uma página mencionando diversos projetos diferentes e todos ligados a modificações corporais ou tentativas de controlar alguém, pode ter certeza que aí tem coisa e o arco do passado do Okarun está mais perto do que a gente imagina, ou somente, é claro, um arco focado na parte obscura da humanidade. Imagine o seguinte, o Okarun finalmente descobre quem ele realmente é. Ou o Okarun vai parar em um centro de pesquisa e, ao chegar lá, ele vê diversos yokais e alienígenas sendo feitos de cobaias por diversos cientistas. Isso ficaria extremamente interessante, porque isso mostraria que não somente yokais e alienígenas são os monstros, mas os humanos também. E é claro, né, que ia aumentar um pouco a atmosfera de terror e ia inserir corretamente
as coisas relacionadas a governo dentro do mundo dos animes. Porque todo mundo sabe que o GG Akutami tentou fazer uma inclusão com o governo dos Estados Unidos sequestrando os xamãs de Jujutsu Kaisen, mas não funcionou nem um pouco porque ele estava completamente perdido. Ele só mencionou o plot do governo americano que entrou dentro do Japão e não utilizou pra quase nada. Deixe nos comentários aí pra mim saber a opinião de vocês. Você acha que tudo isso é só uma coincidência do Yuki no Butatsu? Ou tem alguma coisa aí? Você acha que o Okarun é um viajante no tempo? Tem seu corpo geneticamente modificado? Ou é apenas um nerdzinho comum? Deixe nos comentários pra mim saber a sua opinião. Também não se esquece, é claro, de se inscrever nesse canal maravilhoso e largar aquela dedada alienígena no botão do like. Mas é isso, e Sonar quem diz. Tchau!